Olá, boa tarde. Vamos fazer hoje nosso encontro com a doutora Lorena. Vamos escrever aqui Lorena Conalgo, juíza do trabalho, uma grande inspiração aí para as mulheres, pelo jeito de ser, pelo jeito de articular, pelos projetos que organiza. Vamos botar aqui, e Ítalo, vamos lá, Ítalo. Enfim, colocar aqui o nome. Peraí, deixa eu só fixar o comentário aqui. Ué, não tá aparecendo pra mim hoje, pra como é que faz pra... fixar o comentário. Pronto. Vamos ver se a Lorena já entrou. Ainda não entrou, não. Enquanto isso, ó, na semana que vem, quem é que ainda tem aí pela frente? Qual o tema? Na verdade, esses são as lives que a gente faz às sextas-feiras de inspirações no mundo jurídico. A gente faz entrevistas pessoais com nomes do direito. Hoje é a doutora Lorena. Todos esses vídeos ficam salvos no meu canal do YouTube, professora Carolina Tupinambá. Semana passada nós entrevistamos a ministra Adelaide. Oi, Lorena! Pronto. Olá, Carol. Tá aqui. Eu estava ouvindo aqui, entrevistou a ministra Adelaide, foi legal. Foi semana passada, e aí as pessoas vão poder depois, vai salvar, ficam todas essas entrevistas no meu canal, tá? Eu coloquei uma playlist só das entrevistas do mundo jurídico, então tá lá a ministra Peducci, né, a entrevista da Volha, a entrevista do Fred Didier, Ih, vai quanta gente legal já. Do Felipe. Do Felipe, da Legrave, quantos encontros legais, né? Você sabe que eu tô impressionada com esse projeto, que as pessoas dão um retorno assim bom, de conhecer gente que admira, né? E que você só vê o lado jurídico, o lado profissional. E aí ter a oportunidade de conhecer um pouco mais do seu ídolo aí profissional, os alunos super curtem, entendeu? Então, era um negócio que eu ia parar de fazer e está cada vez mais distante de parar, porque cada semana eu coloco, agendo 2, 3 pessoas que também se voluntariam para se aproximar, né? Para que as pessoas também, acho que é bom também para o entrevistado, que as pessoas ficam sabendo de um outro lado. Ao invés de ficar falando, todo mundo já deve saber o que Lorena acha, se o Covid-19 não é doença ocupacional, como é que faz para prevenir o risco, que não sei o quê. Mas não sabe, por exemplo, né, se você é uma pessoa que série que você assiste na TV, quais são as músicas que você escuta, quais são as coisas que lhe emocionam. Então, eu acho que é uma outra forma de... outra perspectiva. outra perspectiva. E a gente pode começar justamente por isso, Lorena. Você poderia se apresentar um pouco melhor, desse modo, numa perspectiva pessoal. Quem é Lorena? Para a gente abrir nossos trabalhos aqui. Nossa Senhora! Quem é a Lorena? Quem é a doutora Lorena? A Lorena é minha bagunceira. Adoro um agito. Né? Eu adoro sempre estar no meio de muita gente. Adoro gente. Então esse negócio de não poder aglomeração acabou com a tua vida. Nossa, não falo. Tô doida por uma aglomeração. Eu não aguento mais. Aí a gente faz aglomeração no Zoom com os amigos na sexta-feira para bater um papo, porque é a única possível. Quando veio a pandemia, você chegou a ficar assim, entristecida mesmo? Então, eu não cheguei a ficar tão entristecida, porque eu tinha acabado de me mudar, assim, há 6 meses, e não conseguia ficar em casa. Então, isso foi forte, assim. A gente passou por uma reforma terrível, mudou, e por conta do dia a dia, que era muito corrido, não conseguia mesmo ficar em casa. Então, os primeiros momentos da pandemia, a gente ficava apreensiva pelo mundo. Mas dentro de casa, foi uma oportunidade de curtir a casa. De curtir a casa. E aí você fala, assim, dos hobbies, das coisas. Eu sou uma noveleira. Mas adoro uma novela. E eu adoro cozinhar. Então, assim, até no primeiro momento em que estavam todos os atos suspensos, não tinha audiência, não tinha nada, eu inventei, foi moda. Até doce de casca de laranja eu andei fazendo aqui. E você engordou na pandemia? Engordei. Todo mundo, né? Não, assim não dá pra ver, não.
Sim, não dá pra ver, não. Você conseguiu fazer alguma atividade física? Então, a atividade física eu fazia yoga. Hum. Eu adoro yoga. Ah, é? Então, Mas tu eu sabe achei aquelas ótimo. posições que vira a cabeça pra baixo, aquelas paradas assim, não? Ah, eu fico de cabeça para baixo. Jura? Olha, Carol, juro. É mesmo? Que você me chamar para fazer dessas coisas, assim, meditação, yoga, pilates, eu adoro. Hum, Mas, ao mesmo tempo, hum, como dizem as minhas amigas, né? Assim, usando uma palavra bem feinha, hum, eu sou pau para toda obra. hum, Então, se você me chamar, por exemplo, para ir para o CrossFit, eu vou. Se chamar para jogar um squash, eu adoro jogar squash, também não pude a pandemia inteira, hum, porque ficou proibido. hum. Ah, eu brinco assim, da igreja a qualquer outro lugar, precisando de companhia, Tu conta vai. comigo. E aqui em casa, às vezes, é um problema, né? Hum, Porque hum. o Jorge é super extrovertido para dar aula, palestra e tudo mais. Mas na parte social ele gosta de ficar mais quietinho. Então ele fala assim: você me arruma muito compromisso, eu não aguento tanto compromisso. Tu tem caras que super gostam de comemorar seu aniversário, né? Você faz aniversário quando? Ah, eu me falo. Eu fiz agora dia 6 de julho. Ah, Adoro uma comemoração, eu faço festa, eu chamo todo mundo, ah, nem que seja para ir para o barzinho. É o que você falou, quanto mais gente, melhor, né? Eu adoro. ah. Então, E o Jorge já foi nem uma tanto. comemoração a dois, Ah, aliás, né? Eu, Jorge, o gato. ah. E vem cá, e por falar então, seu aniversário foi recente. Qual o presente de aniversário mais lindo que você já recebeu na vida? Olha, o mais lindo foi o que eu recebi agora, porque Hum. eu pela primeira vez, conseguiram me fazer uma surpresa. É? Então, o Jorge marcou com os amigos, né? E cada um foi mandando um vídeo e ele montou um vídeo lindo. Mas ele me pegou de surpresa 3 vezes ao longo do dia. Cada hora ele inventava uma coisa e eu caía em todas. Hum. Então, o primeiro foi assim, muito fofo. Eu não imaginava que ele ia pedir para aquelas pessoas, né? E todo mundo ia aceitar. E assim, alguns amigos ele não tinha o contato. Então, ele foi pedir para o Fábio, que é um colega de magistratura. E o Fábio pediu para outras pessoas também que eu não fazia ideia que gostavam tanto de mim, né? Aí E assim, foi uma surpresa muito grande. você recebeu vários depoimentos, é isso? Ah, que Foi bonito. muito bonito. Ah, que bonito. Muito bonito. É, Então, assim, foi bem emocionante. que carinho bonito mesmo, Lorena. Você é uma pessoa As de muitos mandalas amigos, também, né? né? Ah, os Não sei mandalas, se você viu as isso, mandalas, estavam enlouquecidas, né? isso. A gente fala das mandalas aqui, para quem não conhece, é um grupo de WhatsApp que a gente tem só de mulheres, né, Carol? É. De onde você tirou essa ideia, hein, Lorena? A ideia não foi minha. Ué? Ah, Vamos ser bem sinceros, ah, né? A ideia é da Eliana Nogueira. hum, Aí a Eliana, que é juíza em Franca, é professora há muitos hum, anos, me ligou um domingo e falou: eu não aguento mais, porque nesses grupos agora, com a pandemia, todo mundo só chama homem, quase não tem mulher, e estão passando por cima de todas as mulheres, e tá. O que você acha da gente criar alguma coisa? Aí ela me mandou. Aí eu falei: vamos criar um grupo de WhatsApp agora. uhum, Então, ela tomou até um susto, que ela achou assim, que ia ser uma ideia que ia ser gestada assim, muito devagar. Mas eu acho que como a gente convidou inicialmente pessoas chaves assim que tinham o mesmo sentimento, uhum. o grupo cresceu de uma tal forma É, e a sororidade foi tão grande que é gostoso de ver, né? é. E o mais bacana foi que a gente conseguiu mostrar essas mulheres maravilhosas da área jurídica, advogadas, né, professoras, juízas. E o Yuri também foi muito bacana, porque de vez em quando ele me liga: Lô, tô precisando de uma mulher que fale sobre tal assunto, tal assunto, tal assunto. Aí eu vou mandando os contatos para ele, de acordo com o formuláriozinho lá que a gente montou. Hum, Então, isso foi muito bacana, é muito legal. Você vê as amigas brilhando, né? Mostrando é. as suas ideias. Não, ele nem conseguiu. Acho que é um processo. Isso aí não vai ter fim, né, Lorena? Não, claro. Virou um movimento assim constante, impressionante, né? A mulherada É. botando para quebrar mesmo. Deixa eu lhe falar, o que que lhe comove assim qual causa que lhe comove mais na vida? O que que você se emociona mais? Seria a causa das mulheres, a causa das crianças, dos trabalhadores? O que que Na toca? verdade,
que tudo me comove, mas o que mais me comove, me irrita, me deixa indignada é perceber injustiça. E isso eu sempre tive comigo desde criança, né? Então, por exemplo, eu estava conversando com você antes até de começar, que eu advoguei, trabalhei um pouquinho, né, no Ministério Público como assessora e dei aula, mas eu nunca imaginei ser juíza na vida, nunca. E é engraçado eu falar isso, porque todo mundo acha que juiz é um sonho. E quando as pessoas me perguntavam, quando eu terminei o mestrado, até foi o professor Guilherme Feliciano, que foi da minha banca, que era um membro externo. Então ele dizia assim, minha cara, o próximo passo agora é ser juíza, né? Eu olhei para ele e falei assim, Deus que me livre. Falei, eu não vou conseguir dormir se eu fizer alguma coisa errada. Então, o meu pânico na vida é tentar sempre fazer o certo e afastar os atos antiéticos, as injustiças. Então, você vai ver que eu tô sempre engajada com alguma coisa. Não vai ver não, já vejo. Aí você, mas peraí, mas aí quando é que você teve então esse insight assim? Você é juíza mesmo e começou a correr atrás disso? Como foi? Quando? Menina, eu advogava e dava aula. Porque com 15 dias de formada, eu era tão alucinada com a faculdade de Direito que eu não queria sair lá de jeito nenhum. Não queria sair da faculdade. Eu falava assim, o que eu vou fazer da vida sem ir pra faculdade, né? Você se formou onde? Eu tinha assim, não, é sério, me formei na UFES, a Universidade Federal do Espírito Santo. Mas desde que eu entrei, eu fui de grupo de estudo, eu fui monitor, eu fui de centro acadêmico, eu fui estagiária de colegiado. Então, todo mundo me conhecia. Eles até falavam que era a Loreninha. Porque tinha um primo meu mais velho que também estudava lá, então era a Loreninha, prima do Thiago. E aí, quando eu fui me formar, eu falava assim, meu Deus, e agora, né? E as meninas que eram as secretárias do departamento falavam, vai abrir concurso, você tem que fazer. Eu falei, mas eu não tenho nada. Eu estava inscrita assim numa especialização. Não, mas você faz, não tem problema. A gente ajuda, a gente viu um professor uma vez explicando que na aula de didática tem que fazer assim, tem que fazer assado. E aí eu fui. E a vaga, pasme, era para dar aula de direito penal e processo penal. Mentira! E aí você começou dando nisso? A minha aula teste foi sobre as modalidades de prisão. E tu fez amarradora para continuar na faculdade? Foi, feliz da vida. Tinham 3 vagas. Eu fui aprovada na 3ª vaga. E aí os professores, você imagina, eu tenho 39 anos hoje com essa cara e esse tamanho, né? Com 23, que cara eu tinha. Os professores falavam assim para mim, os alunos vão te engolir. Vão te engolir, a gente não pode deixar aqui no direito, porque você primeiro tem que pegar a experiência. Então eu fui dar aula, eu brinco que era direito genérico, que é aquele direito geral para administração e economia. E aí eu dei uma super sorte, a primeira turma foi até de arquivologia, direito genérico. Arquivologia. Eu era a pessoa mais nova, salvo mais uma aluna. O restante era todo mais velho do que eles, eram terríveis. E assim, eles faziam muitas perguntas ao longo das aulas. Eu tinha certeza que eu estava abafando, né? Falei, nossa, gostaram da minha aula, veja só. No fim do semestre, os alunos me falaram assim, professor, sabe o que é? A gente achava que nem formada você era. Então, a gente ficava pesquisando em casa para te derrubar. Mas aí você respondia, e quando não sabia, falava que ia pesquisar, trazia na aula seguinte. Levava a sério aquele troço. Eu levava a sério. E aí foi legal, porque você pega o ritmo de sala de aula, né? Aí no segundo semestre eu peguei Direito do Trabalho, Legislação Previdenciária para Administração e Economia. Mas assim, esses alunos estão até bonitinhos, falando, professora, não sei o quê. Você nunca sentiu assim, bateu de frente, nunca foi desafiada por aluno, não? Porque tem uns alunos também. Sempre, Carol. Né? Mas assim, ó, eu sou topetuda. Aí tu responde como? Eu sou topetuda. E aí, mas assim, depende, por exemplo, é uma pergunta capciosa, eu peço para verificar. E, por exemplo, o que acontece? Às vezes as pessoas passam vergonha porque querem responder alguma coisa que não sabem. Eu nunca tive vergonha de dizer que eu não sei. Eu não sou um computador. Não sou obrigada a saber tudo. Então, quando eles me perguntavam e eu não sabia, eu falava, não sei. A hora que vem eu trago. E sempre fui muito rígida. Pra você ter uma ideia, quando eu peguei uma turma eu saí da federal e fui para particular, né? Quando acabou o contrato de experiência.
experiência não, é o contrato substituto, que era um contrato temporário, tinha muito isso, acabaram sendo renovações, fui eu dar aula numa faculdade privada. E aí, um primo meu era o coordenador do curso, mas ele também é engraçado, porque nós fizemos a especialização juntos, lá em Vitória, e como ele tem uma descendência turca, então nós somos da mesma idade, mas se você colocar ele do meu lado, ele tem quase 2 metros, com aquela descendência turca dele, deixa a barba crescer. Era seu pai. Então ele é um homem de respeito, né? Óbvio. Então você imagina, quando eu fui dar aula com ele, eu estava terminando o mestrado. E quem tinha colocado ele para dar aula como voluntário na universidade tinha sido eu. Como nós não temos o mesmo sobrenome, por um acaso hoje ele é presidente da OAB, para você ver na história. Então, você vê como é que faz diferença a postura, a idade, o tamanho, enfim. Os alunos, ele falava assim, os alunos, eu tô com medo de te colocar nessa turma, mas eu acho que você vai dar conta. Então, os alunos eram terríveis, terríveis. Também era sempre uma faixa etária, ou igual a minha, ou superior. E aí, você não conseguia fazer o pessoal ficar calado em sala de aula, assim, para prestar atenção, nem nada. E eles faziam uma bagunça sem precedentes. E eu comecei a dar aula de Direito do Trabalho 2 na parte de remuneração, que a gente dividiu o sistema. E você quer dar aula como? Eu falei, vai até onde você conseguir, daí para frente você me passa. Então eu peguei remuneração para iniciar o semestre, férias e direito coletivo. A parte de extinção, né? E aí eu passava, escrevia, entupia o quadro e aí começava. E fazia debate com eles e tudo mais. Na terceira aula, como eles não conseguiam fazer bagunça e desorientar a minha aula, eu cheguei para dar aula, estavam todos no corredor. Eu falei, vambora, gente, vambora. Aí eu falei assim, não, professor, a gente não vai entrar, nós estamos em greve. Eu falei, greve? Tá bom, é greve, tá bom. Entrei e continuei essa matéria no quadro da aula. De um em um foram entrando. E no final das contas foi super legal, porque eu fui para a ninfa dessa turma. Tá. E aí, quer dizer, mas aí então você gostava de direito do trabalho mesmo, né? Você saiu logo do penal e foi para... Não. Não? Eu nunca gostei de penal, mas é porque eu estagiava no direito penal. Penal eu não gostava tanto, mas eu estagiava, então eu tinha uma certa facilidade. E eu era meio pancada na época da faculdade. Porque a federal passava por um momento de sucateamento. Então, a gente não tinha tantos professores, às vezes não tinha professor para dar aula. A gente pedia, por exemplo, o Rodrigo Mazei, que hoje é professor lá na federal, na época que eu fiz aula, que era o meu curso de graduação, ele não era professor. Então, a gente ia para o escritório dele pedir para ele ir como aluno egresso da faculdade, se voluntariar para dar aula para a gente ter a matéria. Nossa, que coisa! Era. Então, a gente brincava que na universidade a gente passou pela época que era o 880, né? Ou você tinha o melhor do mercado, ou você tinha a escolha. Entendi. Era uma tristeza. E aí, nessa brincadeira, eu era muito ligada à área de previdenciário, porque eu fiz direito por conta do meu avô, que eu sempre admirei muito. E ele é advogado da área previdenciária. Então, até hoje? Direito do trabalho, até hoje. Até hoje, está com 86 anos e ainda atende no escritório. Agora, com a pandemia, parou. Mas ainda tem. Ele sempre foi muito ligado à política de OAB, foi de Caixa dos Advogados, conselheiro, deu aula muitos anos. Então, para você ter uma ideia, como eu brinco, eu sou a neta mais velha, né? Eu era pioneira de avô. Então, as minhas brincadeiras, ele tinha um escritório na casa dele e eu tinha uma estante onde eu colocava os meus rabiscos, e ele me dava aquelas máquinas de escrever que ele não usava mais. E ele ficava trabalhando e eu ficava no final de semana brincando com a máquina, pintando, escrevendo. Se perguntasse para mim, o que você está fazendo, Lorena? Petição. Que bonitinho. Então, nessa especialização que eu fui fazer, que é o último módulo era previdenciário, eu tive que estudar o direito do trabalho e, assim, nela eu me apaixonei. Tá. Eu lembro que você perguntou, tem uma mulher, né, que te inspira. Nesse momento, quem me inspirou e quem me fez gostar do direito do trabalho, entender o direito do trabalho, foi a professora Ana Paula Talceda Branco, que foi advogada há muitos anos, professora, e hoje ela entrou pelo quinto, é desembargadora lá no tribunal. E a Ana Paula dava uma aula, assim, fazia uma questão de mostrar pra gente que o direito do trabalho é o calço do sapato do capitalismo. Porque você imagina, numa graduação de direito que você tem
trocentas cadeiras de direito civil, que todo mundo é igual, por que só o direito do trabalho é diferente? E eu falo assim, eu posso ter cara de mais novinha, porque sou pequena, né? A gente brinca. Cachorro pequeno eterno filhote. Mas eu sou jurássica. Então, quando eu estudei, direito do consumidor é matéria optativa. Era a grande novidade do direito. Só o direito do trabalho era diferente. A gente não conseguia entender. O professor Carlos Henrique, coitado, Bezerra Leite, morria com a gente. Porque a gente apertava ele de todo modo. Infernizava o pobre. Mas aí como é que você foi parar na magistratura, então? Aí você... Então, na magistratura eu comecei a advogar na mesma época que eu comecei a dar aula. E fui parar num escritório de uma amiga minha, que ela já era advogada. Na verdade, assim, né? Ela era estagiária a faculdade inteira lá e precisava de uma vaga, abrir uma vaga para advogada trabalhista. E aí eu fui fazer entrevista, entrei. O problema é que tanto eu quanto ela, nós tínhamos passado na OAB, mas não tínhamos carteira, nem a provisória. É provisória. E aí comecei a advogar. O escritório era um escritório empresarial. Eu passava um aperto atrás de aperto. Você imagina aquele pessoal de mineradora, né, de mármore, granito. Misericórdia, quando vê a nova competência do seu trabalho com um acidente, os caras falavam assim, mas como é que é a prevenção? Não é fácil. Fica um pessoal segurando assim, escorando de um lado, o outro do outro, e aí o encarregado grita, sai de baixo, se a lâmina balançar ou a pedra cair. E ele me contou isso na véspera de entrar numa audiência com um senhor que estava com o braço amassado, parecendo desenho animado. Eu olhava aquilo e falei assim, eu não acredito. Nossa! Sou eu que vou fazer essa audiência. E foi tão impactante, assim, esse período da advocacia, que eu falo que foi uma grande escola, né? Que o dono do escritório, eu brinco assim, que ele devia ser muito louco, porque deixar uma recém-formada que acabou de pegar a carteirinha na sexta-feira, foi até pela colega Simone Malek, né? Foi ela que entregou, meu avô não foi na sessão, ainda chamaram a atenção de todo mundo, porque ele não estava lá. Ué, mas por quê? Porque ele estava dando aula. Ele estava dando aula. Ele dava aula em Colatina, sexta-feira à noite, assim. Imagina. E aí, na segunda-feira eu já levei o processo para casa, era processo físico, né? E você imagina que facilidade. Eu era simplesmente a advogada da ré numa ação coletiva do sindicato. Olha que beleza. Que loucura, gente. E a Simone ainda chegou para mim na véspera da audiência e falou bem assim, oi, tudo bem? Eu lembro de você, eu te entreguei a carteirinha. Realmente. Então, assim, a advocacia, assim, eu tive um tempo curto de advocacia, mas muito intenso, porque o dono do escritório, do Luciano Machado, me cobrava bastante. Ele falava assim, você não é advogada? Não passou na OAB? Então, mostre que você é advogada, vai lá e faça. Né? Então, ele me dava bastante responsabilidade. E aí, eu fui fazer um curso do Bezerra, preparatório para o MPT e para a magistratura, mas era muito mais porque eu achava a pós-graduação que eu tinha feito fraca para o que eu precisava da prática. Porque na prática, você abre os livros e não consegue encontrar resposta para nada, né? E fui fazer o curso dele, meio que a revelia, escondidinho, porque também o escritório estava traumatizado. A moça, a advogada que eu entrei para dar suporte, com 2 meses que eu estava no escritório, ela pediu para sair numa segunda-feira, avisando que na quarta não ia mais, porque tomava posse como servidora da Justiça Federal. E eu ia ter que fazer tudo sozinha. Você imagina que loucura. Isso eu tinha 3 meses de carteirinha. Né? Caraca, Então, quanto tempo você ficou? Quanto tempo, então, você advogou na vida? Eu advoguei 2 anos. Caraca, isso tudo, né? Eu me acordava com o processo debaixo do braço. Eu peguei uma empresa lá de Vitória que fechou, foi interditada, eram 225 empregados. Eu lembro até hoje. Então, assim, tinha essa ação coletiva, que foi da intervenção, que foi desmembrada em 5, e mais 225 reclamações trabalhistas pipocando todo dia. Entendi. Fora os outros clientes, era uma loucura. Mas peraí, mesmo com esse volume todo, aí você conseguiu passar no concurso, trabalhando normal?
vamos lá, isso era 2004, 2005. Eu só passei no concurso em 2013. Ah, tá. Você fez o Então, curso assim, do eu saí de Bezerra. escritório. Então, aí eu fiz o curso do Bezerra, o Bezerra falava assim, você tem... E o Bezerra me dava... É engraçado a pessoa falar isso, porque o Bezerra me dava as teses de empresa. Fala, professor, socorro, o que eu vou fazer? E agora, olha que absurdo que fizeram! Como é que eu vou defender isso? Isso não tem defesa! Aí ele, calma, dá uma olhada, vai por esse caminho e tal, procura esse argumento. E aí, um dos dias do curso, era uma turma pequena de 15 pessoas, ele falou assim, você tem perfil de MPT. E já que você gosta tanto de advogar, porque eu era apaixonada, né? E eu falo assim, no direito não teve nada que eu não gostasse de fazer. Então eu amava dar aula, eu amava advogar. Aí ele falou isso. Você vai advogar para a sociedade, é muito melhor e tal. E aí eu fiquei naquela, né? Será? Será? Nesse meio tempo, abriu o mestrado lá na Federal. Foi a primeira turma. E eu fui fazer o mestrado, pedi para sair do escritório, porque estava incompatível. Falei, vou ficar só com as aulas e o mestrado. E aí, quando terminei os créditos, abri uma vaga para assessoria lá do Valério Iringia, do MPT. Eu fiz processo seletivo, passei e falei, vou lá olhar para ver se é isso que eu quero mesmo, se eu gosto. Porque uma coisa é o outro dizer para você o que é bom para você. A outra coisa é você experimentar. E realmente o trabalho deles, assim, é fantástico. Eles têm muito trabalho, eles têm um trabalho equivalente ao que eu tenho, por exemplo, numa vara, com uma estrutura de 10 servidores. E às vezes eles têm um estagiário e um analista. Ou um estagiário e um técnico. É horroroso. Aí você começou a sonhar esse negócio de ser MPT. De ser MPT. Só que o programa do concurso MPT era uma vez ao ano. Então eu fui fazer o concurso da magistratura para poder não parar de estudar. Entendi. E lá pelas tantas eu parei e olhei e falei, gente, tem alguma coisa errada. O MPT eu não passo da primeira fase. Na magistratura eu tô indo até a sentença. Tem coisa errada aí. A minha vocação tá trocada e eu não tô percebendo. Aí eu abandonei completamente a ideia do MPT e fui fazer a magistratura. Então, assim, da primeira prova que eu fiz, a última, foram 8 anos. Nunca parei de trabalhar. Então, eu sempre trabalhei. Assim, e Vitória é um lugar muito difícil. Porque eu estava. Em Vitória, as pessoas que estudam para concurso, elas acham que você tem que ser full-time concurseiro. Como eu precisava trabalhar e não largava, mesmo porque não é nem só de precisar, né? Eu precisava, eu gostava, aquilo me completava. Mas peraí, mas quando você falou que você saiu que você foi fazer, quando você foi fazer mestrado, você saiu do escritório. Você foi só. Tá, escritório. Mas aí você ficou estudando mesmo, não? Não, eu achava que eu podia levar o mestrado, o estudo para concurso. Ah, tá. Mas nesse período tu não advogou. Nem advogou, nem era. Não. O dia que eu saí, assim, Carol, eu tenho uma coisa que é muito interessante, né? Se eu tomo uma decisão, eu demoro a tomar às vezes. Mas depois que eu tomo, eu faço a escolha e não olho para trás. Então, eu saí do escritório morta, porque eu gostava de advogar. Eu não gostava dos clientes que eu tinha. Eu vou te contar. Eram umas criaturas, assim, como diria um amigo meu, eram seres do pântano, porque o povo ligava, tem uma que eu ouço a voz dela até hoje, falando comigo. Doutora Lorena, mandei você ir embora, o que eu faço? Pelo amor de Deus, né? Eu falo assim, reintegra. Não dá pra reintegrar. Então separa o dinheiro, que a única coisa que eu posso fazer por você é tentar um acordo. Não tenho o que fazer. Então, assim, era muito difícil, sabe? Talvez se eu tivesse advogado do outro lado, lá do reclamante, eu pudesse ter alguma... prolongado na carreira. Mas eu vou te contar, o único reclamante que eu peguei, eu falo assim, eu sou tão para-raio de doido, mas tão para-raio de doido, que a única criatura que eu peguei, além de tudo, me enganou. O cara era bancário, forjou um acidente de trabalho e roubou senha dos clientes mancomunado com os colegas de trabalho. Eu descobri isso na hora da audiência na sala.
Porque o juiz tinha sido bancário. Você imagina que ele abriu um buraco e apareceu na China. É, horrível. Ô, Eu Milena. falo assim, a parte boa. Ô, Lorena, você tem... A parte boa do rolo compressor. Foi essa a experiência. É colocar no lugar do outro, né? E quando acontece com os outros, eu falo assim, ô doutor, fica calmo, eu sei que não tem nada a ver com o senhor. Ou com a senhora, enfim. Ô, Lorena, tu tem um lema, assim, uma frase que te define? Ah, Carol, eu não tenho, mas assim, eu nunca perco a esperança. Na época das provas, eu brincava com as meninas assim. A gente passou por muitas reprovações, né? Muito tempo estudando. Então eu falava assim, olha, um dia de luto, 20 de estudo. Então, para mim, assim, não tem tempo ruim. Eu acho que você tem que ter o tempo para... Como é que falo? Para você dissociar, sabe? Desenvolver ou jogar fora aquela tristeza, mas no dia seguinte levanta, sacode a poeira e vambora pra luta. Então, essas coisas eu acho que são muito próprias de mim. Eu não desanimo fácil com as coisas. E se eu não posso ir por um caminho, eu vou pelo outro, né? E, por exemplo, você falando da magistratura, uma história interessante, assim, eu passei no Paraná, né? E aí... meus grupos de estudo nunca foram do Espírito Santo. Assim, eu tinha uma amiga do Espírito Santo, que é a Flavinha, que está agora na 15ª. Mas o restante, como o pessoal não queria estudar comigo, porque eles falavam que eu não tinha tempo para estudar, porque eu fazia muita coisa ao mesmo tempo. Não levavam fé. Não, eles chegaram a me convidar para um grupo de estudo e me desconvidar. Olha que loucura. Então, eu fiz amizade com o pessoal e falo mais que é o cotovelo, né? A avó mesmo fala que eu sou a menina que fala pelos cotovelos. Então, eu conheci as meninas de Campinas, umas meninas do Rio Grande do Sul. E aí a gente foi fazendo esses grupos virtuais na época que a gente não tinha uma internet assim tão boa. Era tudo via Messenger, Skype. E a gente resolvia prova de concurso, assim. E aí passei lá no Paraná. E foi uma grata surpresa, né? Paraná. Porque quando eu passei no concurso, eu não imaginava. Eu só queria passar. Qualquer vaga para mim servia. Qualquer um, cara. Imagina. Eu falava assim, eu tinha uma amiga, Tássia, que ela falava bem assim, se me der posse no coqueiro, eu trabalho. Aí eu olhava para ela e falava assim, é verdade, se me der posse no coqueiro, eu trabalho também. Eu fazia prova em Rondônia. E você pensa que falava assim, fazia lá porque ela pensava em perguntar. Não, eu sempre pensei assim, onde eu passar, eu fico. Você começou a ficar obstinada com isso, né? Porque assim, você acaba, assim, lá pelas tantas, eu vou te dizer que em vários momentos eu pensei em largar. Principalmente depois que eu terminei o mestrado, eu gostava muito de dar aula. E aí eu falei, vou largar esse negócio de magistratura, que isso não é pra mim. Aí eu parava, pensava e refletia, eu falei, mas eu já estudei tanto. Parar, eu vou perder esse ritmo todo. Não, vou fazer só mais uma prova. Só mais uma prova. E aí, lá no Paraná, a primeira audiência que eu fiz foi desesperadora também. A gente sempre fala, né? Todo mundo olha e fala assim, nossa, mas você é tão tranquila. Não, não sou tranquila. Não sou tranquila. Instrução, para mim, é a pior coisa que tem na face da Terra, porque eu fico tentando, do início ao fim, descobrir qual é a verdade. Prática. Você fica pilhada com isso até hoje, menina. Quantos anos você tem de magistratura, então? 7. E você não se conforma que te falarem mentira pra você? Não. E eu já fui muito mais brava. Hoje em dia eu sou tranquila. Hoje em dia eu aprendi a fazer a cara de paisagem. Já aprendi. Isso já te alcançou. Vou fingir que eu moro em Marte. É mesmo. Eu aprendi a fazer isso com os colegas mais antigos. E aí, quanto mais você dá corda, mais o povo se enrosca, né? Eu falo, deixa pra sentença, vai ficar bonitinho. Então é engraçado, porque eu fiz bastante amizade, assim, na advocacia. E no Paraná eu tinha uma amiga que também era uma advogada muito combativa, sabe? Bem legal. Na época, a gente já fazia audiência gravada. Então, a primeira vez que eu fiz audiência com ela meu Deus do céu, ela queria ouvir tudo de novo, reperguntar tudo que eu tinha perguntado de novo. E eu falava com ela assim, ouve em casa. Ouve em casa. Lá pela cima eu falava assim, ouve em casa. Porque era um vídeo, ficava gravado, né? Enfim. E aí, uma vez ela chegou para minha assistente de audiência e falou bem assim,
qual é essa juíza? Ela é louca? Ela tem algum problema? É cínica, irônica? Aí a minha assistente olhou e falou, sei, sabe nem comeu ontem. Porque eu sou gaiata, eu sou igual a Dori. Se eu brigar com você hoje, assim, e não brigar pessoalmente, porque eu não levo pro lado pessoal, eu levo, no caso assim, do debate do caso, que acalorou. No dia seguinte você chega, eu não lembro. Você tá chega daqui a nova. uma semana para fazer comigo, eu não faço ideia do que aconteceu. Não faço ideia. O que eu não quero é apurrinhação. Me deixa trabalhar, você trabalha, eu trabalho, tá tudo certo. Mas não vem uma apurrinhação pra minha cabeça que eu não quero. Tu acha que isso pode ser assim a receita, Lorena, de ser feliz, não? Ah, eu acho. Eu acho. De ser leve, né? Porque você... E assim, é interessante, porque o pessoal fala assim pra mim que tem duas Lorenas, a do acordo e a da instrução. Porque no acordo eu tento aproximar as partes, sou super fofinha, né? Simpática, vou buscar todo mundo lá fora, boto o chá, levo para gabinete, boto a cabeça para baixo, eu ajudo no que pode. Mas na instrução eu realmente quero saber aonde está a verdade. E aí eu deixo a pessoa solta, mas vou pegando as confissões, as contradições e tal. Então, isso eu acho legal, mas é muito desgastante. Você fica sempre concentrado, enfim. Mas você falou que não ia falar tanto de trabalho. Não, mas é a forma que você interage no trabalho. Então fala aí, tu tem algum bichinho de estimação? Ah, eu tenho. Meu gato já é famoso aqui, até na net. Ah, é? Eu faço audiência, ele pula. Eu faço os congressos aqui com vocês, ele pula aqui, você só vê rabo passando. É o amor da nossa vida. E os seus talentos pessoais aí? Você sabe dançar, cantar no banheiro, fazer Cantar não sou crochê? Eu conheço as letras da música. É? Assim, todas as letras das músicas brasileiras eu conheço, assim, principalmente MPB, e eu adoro. Mas cantar com a minha voz não é o forte. Não é meu forte. Não me aventura ficar cantando assim, não. E dançar? Você e Jorge são dançarinos? Você e Jorge são muito dançarinos, show não? Vocês saem muito? Antes da pandemia, né? Então, antes da pandemia, o Jorge não é muito da noite, não? Carol. Ele é mais do dia. E isso foi uma adaptação grande que a gente teve que fazer. Porque eu adoro sair para dançar e eu adorava virar à noite dançando. Sabe? Sempre gostei. Mas eu ia para dançar mesmo, era engraçado, assim. Até nos lugares eu não sou de beber muito, eu também sou fraca, né? Eu falo 2 taças de vinho, eu já tô rindo, aí eu paro no meio mesmo. Apesar de gostar. Então, assim, era sair para se divertir, para dançar, para ficar feliz, para ver gente, para conversar. E ele realmente é mais do dia. Então a gente fez uma adaptação. A gente sai toda sexta-feira, né, para ouvir música ao vivo, como agora nós viramos sócios de um clube. Então o clube tinha um happy hour com as bandinhas. Era um espetáculo. Então a gente ia religiosamente toda sexta. Estamos morrendo de sentir falta. Você acha que, assim, na vida de convivência, seja, né, com um parceiro, seja com a família, tu acha que é um pouco disso? Cada um ceder um pouco? Você tem facilidade em ceder, em perdoar? Eu acho que a vida, assim, nos relacionamentos interpessoais, ela é feita de tolerância, tolerância, tolerância e mais tolerância, aceitação. Porque as pessoas são diferentes, elas têm gostos diferentes, elas têm pensamentos diferentes, né? Então, por exemplo, eu sempre respeitei o que as pessoas pensam da vida. Então, por exemplo, eu não sou ideológica. Eu olho efetivamente a ética, sabe? Dentro de uma ética que eu falo assim, não me engane, sabe? Não faça chicana, que é a única coisa que me tira do sério. Mas eu não tenho ideologia assim, você é esquerda, você é direita. Não sou nada. E tenho grandes amigos que são, e de ambos os lados. E convivo muito bem com todos. Não tenho problema nenhum. E as pessoas às vezes falam para mim, mas como você consegue? Eu falei, eu acho que todos os pensamentos são importantes. E a gente cresce na divergência. Imagina se todo mundo ficasse igual agora os algoritmos, que ficam só mostrando aquilo que a gente gosta, que é um problema grande hoje da sociedade. Aí você cria um ser humano tirano, né? Porque completamente. uma pessoa que é diferente de mim não presta. E eu acho que esse é o mal do século. É verdade. Sabe?
O que que você acha que você poderia evoluir assim como pessoa? O que que você acha que você tem essa clareza, né, do que seria, do que é uma pessoa legal de se conviver? O que que você acha que assim que é um desafio ainda para você com você mesmo? Nossa, são tantos. Você faz terapia, São tantos. Eu faço. né? Já fiz várias vezes, fui, voltei. Eu faço porque eu acho assim, tudo que te ajuda a ser uma pessoa melhor Uhum, é válido. Eu não tomo, nunca tomei remédio controlado. Assim, não tô com problema de dormir, vou tomar um Rivotril. Nunca fiz isso. uhum, Então, assim, eu faço yoga, porque ela não deixa de ser uma terapia para você ficar centrado. uhum, Então, por exemplo, eu queria ser menos agitada, uhum, menos nervosa. Eu queria me indignar um pouco menos, às vezes, com as situações, porque às vezes eu me coloco enrascada por isso. Quando eu vi, eu já falei. uhum, Mas, por exemplo, nas relações pessoais é sempre mais fácil. E como eu sempre me coloco no lugar do outro, quando são amigos e tudo mais, então eu consigo ainda segurar e às vezes não mostrar uma indignação tão grande com alguma coisa. Então eu ouço, a pessoa vai mais tranquilo. uhum. Mas nas audiências não. Então essa parte eu acho que é uma parte que eu tô sempre em busca de respirar, de Devendo. melhorar, de sair para tomar um copo d'água. Hum, Quando era presencial, eu falava assim, gente, eu preciso dar uma circulada, senta aí um pouquinho, vão conversando, vão olhando o processo, que eu vou dar uma circulada aqui. O dia que eu tô muito nervosa, eu falo, vou adiar essa audiência, vai ser melhor para todo mundo. Eu tenho certeza absoluta hum. que, por exemplo, amanhã vocês vão ter uma juíza melhor, que vai atender todo mundo bem. Eu vou dar patada, porque eu sou ser humano, não tô bem. Você consegue se Então, assim, perceber assim, isso é bom, né? Porque às vezes eu sim, acho que talvez esse processo aí de meditação, de yoga, porque muitas vezes a gente está possuído e não consegue nem reconhecer, né? então, eu já fiz muito homeopatia, eu adoro homeopatia. É. Homeopatia, tratamento floral. E as terapias de um modo geral, acupuntura, eu falo assim que eu me dou super bem lá com o meu sogro, porque eu tenho, a minha sogra é ginecologista e o meu sogro, ele tem várias especialidades da medicina Hum, que tem esse lado que as pessoas chamam de alternativo, você falar isso para ele, ele morre. hum, Não, mas que eu amo de paixão, são todas as terapias que eu sempre convivi, sempre gostei. Então ele é ortomolecular, hum. acupunturista, homeopata, É meio nessa vibe sabe? mente sã, corpo sã, né? É, eu gosto disso. Então, por exemplo, o que eu fazia? Por isso que eu falo que foi uma adaptação com o Jorge, né? Hum, Às vezes eu tava muito, muito, muito estressada, eu gostava de sair à noite para dançar. uhum, Eu, às vezes, tomava só água. Eu tinha uma amiga que ela falava assim, lá em Curitiba, né? Ela era 10 anos mais nova que eu. Falava assim, eu adoro sair com você, porque você é minha amiga bêbada sóbria. hum. Porque eu morria de medo. Então, eu falei assim, se eu tô dirigindo, eu não bebo. Sempre foi assim. Você fala, foi só agora. Não, sempre foi assim, desde a faculdade. E aí, a gente saía, eu tomava água e dançava com ela a noite inteira. Então, isso me desestressa, Uhum. sabe? Eu acho que joga fora. E aí, como o Jorge não gosta muito disso, ele não aguenta, ele acorda muito cedo para dar aula, para fazer atividade física. Então, quando dá 10 horas, ele vira abóbora, não tem Uhum. jeito. Uhum. Então, a gente fala assim, até o casamento eu marquei 4 horas da tarde, 4, 5 horas da tarde, porque eu falei com ele assim, olha, estou marcando cedo. Uhum. Você, por favor, durma, faça qualquer coisa. Mas se você olhar para mim antes E da festa você já? acabar e falar que vamos embora, que você tá cansado, o casamento acaba ali mesmo. Uhum. E aí foi ótimo, porque foi surpreendente. Ele aguentou até o último segundo. Uhum. Nós fomos os últimos a ir embora. Ele dançou comigo a horrores. Você é recém-casada, né? O que que você acha que a Lorena tem que foi tão apaixonante assim pro seu marido? Eu acho que assim foi um encantamento mútuo, Hum, né? Porque a gente se conheceu escrevendo um artigo, porque os dois turrões não abriram mão e o Rodrigo e o Dalegrave, sem querer, colocaram um tema, que eles já tinham convidado o Jorge livre no grupo lá do Fórum de Processo do Trabalho. uhum, E eu escolhi o tema. E eu falei, não vou abrir mão. Eles falaram assim, fala de decisão. Eu falei, não, decisão eu já falei no livro passado, não quero mais, estou cansado. Agora eu quero falar da petição inicial. Porque a petição inicial é o espelho da sentença, eu já tinha falado de sentença, então agora eu falo de petição. uhum, E aí, ele falava pro Rodrigo assim, mas o que essa juíza quer falar de petição? Ela nem faz petição na vida. uhum.
que ela tá querendo com isso? Como eles não conseguiram que eu abrisse mão, ele teve a ideia de me ligar para ver se a gente não conseguia fazer junto. Né? E deu super certo. Eu acabei com o artigo dele. Tirei todas as críticas da magistratura, ácidas. Mas aí, daí, assim, nós ficamos uns 7 meses conversando. Por WhatsApp, por e-mail. Porque a gente estava mais ou menos na mesma sintonia, sabe? A gente fala assim, da mesma idade, tem mais ou menos as mesmas ideias, né? Química. E quando ele foi no final do ano em Curitiba, foi engraçado, porque eu o conheci pessoalmente. E eu fui chata com ele, Carol. Eu não sei como ele voltou lá pra tentar paquerar mais um pouquinho, porque eu fui um porre, coitado. Você não estava num bom dia ou por quê? Ainda levei a Miriam Clahold pra sair com ela. Então ainda tinha uma vela para segurar. Então ele foi bravo, né, Depois guerreiro? eu não sei, assim, foi uma coisa muito instantânea. A gente fala assim, assim, é inexplicável, sabe? Se você falar assim, o que foi? Não sei. Ele me sacaneia falando que, como na época eu estava fixa em Paranaguá, e Paranaguá tem um mercado municipal que vende peixe, que é maravilhoso, fresquinho, um tal de um camarão pitu, que eles chamam, camarão branco desse tamanho. E o Jorge também é do litoral, como eu. Eu adoro cozinhar. Então eu tinha tempo, quando ele marcava de ir para lá para casa, eu comprava os frutos do mar fresquinho e fazia. E tem uma história de um polvo que eu fiz, que ele fala até hoje, que eu peguei o besta pela barriga. Com o polvo. Ele tinha certeza que ele ia comer polvo todo santo dia em casa. Eu lembrei, tá. Vai pensando. Ô, Lorena, e um sonho que você tem aí, um projeto de vida assim, o que você poderia falar? Carol, assim, eu sou recém-casada, né? Nós temos vários, assim, eu tenho vários projetos, mas um projeto também é ter filhos, né? Ou adotar. Porque eu vou dizer assim, a minha educação foi muito libertadora. Tudo que o meu irmão podia fazer, eu também pude. E era engraçado que num determinado momento, e eu sou a mais velha, a minha avó, ela falava bem assim, minha filha, você tem que parar de trabalhar tanto, de estudar, tem que pensar mais em você. Você não vai arrumar ninguém assim, tá. Aí, às vezes, eu ficava chateada, assim, e meu pai e meu avô falavam assim pra mim, vai. Então, assim, como eu sempre gostei de trabalhar, de estudar, eu nunca tive a preocupação se eu ia casar velha, sabe? Ou se eu ia ou não casar. Eu queria uma companhia. Uma companhia. E a história da maternidade é a mesma coisa. Eu sempre pensei assim, bom, se eu chegar num momento de vida que eu não conseguir e não puder mais engravidar, que for arriscado, eu adoto. Porque eu acho assim, se você tem uma vontade de ser mãe, você pode ser mãe de qualquer forma, sabe? Lógico. Não precisa ser da barriga, o método natural, tradicional. Então, eu acho que assim, essa forma de ver a vida, assim, do limão, a gente sempre fazer a caipirinha, né? Ou de você aceitar o que a vida te dá e tentar conviver da melhor forma possível, me ajuda muito em tudo que eu faço. Porque, por exemplo, quando eu era juíza lá no Paraná, olha, eu vou te falar, eu vim do Espírito Santo de uma educação assim bem libertadora, e eu não pensei que depois de juiz ele ia passar por algumas situações bem machistas, sabe? Do tipo dos colegas falarem bem assim, você é muito pra frente, você é muito, assim, como se diz, não é questão de segura, mas eles diziam que eu assustava os homens. E que por isso eu nunca ia conseguir alguém. Aí eu falava pra eles assim, olha, não tem problema. Eu não quero, eu brincava até assim, né? Como eles falavam de uma forma bem pejorativa, eu devolvia na mesma moeda. Eu dizia assim, não tem problema, eu não quero homem frouxo do meu lado. Se tiver meio medo, eu ajudo a ter mais medo. Porque uma pessoa que não consegue te respeitar e te aceitar do jeito que você é, não vale a pena pra estar do seu lado. Lógico, Não é mesmo? Então, tinham essas coisas assim, sabe? Mas menina não pode isso. Mas não pode por quê?
Aí uma vez eu falei que eu gostava de vinho, e eu lembro como se fosse hoje. O Zé Aparecido, tadinho, falou assim pra mim, ai, a gente tem um clube do vinho, você não quer participar? Eu falei, claro, tô dentro. Aí daqui a pouquinho vieram os outros juízes, não, ela não pode entrar. Se ela entrar, o clube acaba. Eu falei, mas por quê? Não, porque só tem homem, a gente se encontra pra fumar charuto, pra tomar vinho. Se aparecer uma mulher, as mulheres não vão deixar mais a gente se encontrar. Ai, Deus. Eu falei, leva elas. Eu falei, fácil, só levar, não tem problema. Então essa coisa assim de, ai, as mulheres sentam de um lado e conversam, os homens do outro. Nunca foi pra mim. Então, mesmo quando eu passava férias na roça, assim, Espírito Santo capixaba, não sei se vocês sabem, né? Mas a etimologia da palavra vem do Tupi-Guarani é da roça. Eu conseguia sair da minha roça e ir para uma roça ainda maior, que era bem o interiorzinho lá do Espírito Santo, que é um distrito chamado Vila do Café, que minha avó tem parentes por lá, então a gente ia para lá para passear. E aí tinha isso, as meninas, as minhas amigas, todas, a gente criança, né, assim, pré-adolescente, adolescente, ficavam em casa ou limpando a casa, ou descascando laranja e comendo. E aí os meninos iam fazer a cavalgada, a pescaria. Entendi. E eu era sempre a menina que se enfiava no meio. Eles falavam que não iam me levar, mas aí não tinha jeito, porque meu avô falava assim, então eu vou junto. Eu vou junto, ela vai também. Pô, mas esse seu avô é um xodó mesmo, né? Meus dois, assim, eu tenho os 4 avós vivos, né? E eles, cada um com a sua peculiaridade, são pessoas fantásticas. Você imagina, a minha avó, com 60 para 70 anos, ainda fazia musculação e dirigia. É mesmo, hein, Lorena? Que loucura, né? Na vida pessoal, são as pessoas que te inspiram, certamente, né? Sim, sim. Meu avô, por exemplo, por parte de pai, numa época que ninguém se separava, ele se desquitou da minha avó, era desquite, né? E aí, eu tive uma tia-avó, a gente chamava ela de tia Maria, já até faleceu, tadinha. E você imagina, olha o exemplo de vida. Nós íamos para o sítio de uma tia minha tia Verinha, e aí todos confraternizavam juntos, e lá pelas tantas, a minha avó sentava ao lado da minha tia Maria, que a gente chama de tia Maria, a esposa do meu avô, né? E ficavam horas tricotando, sabe? Então todo mundo, às vezes assim, você vai ficando maiorzinho, vai entendendo a situação, né? E todo mundo fala assim, gente, eu nunca vi uma coisa dessas. Então, assim, a minha avó tinha um desprendimento tão grande que ela ficou melhor amiga da nova esposa do meu avô. Que loucura, né? E essas coisas marcam, né? A gente, né? Então, eu acho que são coisas assim... As nossas histórias de vida, eu acho que elas são aquelas histórias que foram vividas naqueles momentos, que eram importantes naqueles momentos, mas que elas não devem te deixar uma mágoa quando elas terminam. Em qualquer tipo de relação pessoal. Então, você fala assim, olha, o que te inspira? A minha avó paterna é outra inspiração. Porque imagina, uma mulher de bem com a vida, separada, jovem, né? E amiga da nova esposa do meu avô. E esse meu avô, ele é fantástico, porque assim, sabe aquela história de que homem não chora? Ele é emotivo, mas ele é emotivo. Desde que eu me entendo por gente, eu vejo ele chorar quando tem vontade, quando tá triste. Eu fui morar no Paraná, e aí eu morava sozinha em Curitiba, e foi uma época que ele tinha ficado viúvo e tinha reencontrado a primeira namorada da vida dele. Então ele com 73 anos, ela com 74. Ele falou, eu não tenho mais tempo a perder. Juntou, foi o terceiro casamento. Nossa, conseguiram. E aí, depois de um tempo, ela faleceu. Ai, meu pai. E aí ele ficou em depressão, coitado. Ele me ligava, falava bem assim, Lorena, eu tô aqui sozinha. Eu falei, bom, então vem pra cá, porque eu tô sozinha também. O senhor me faz companhia, mas não chora. Mas você tinha... Peraí, mas e os seus pais? Os meus pais são jovens, né, Carol? Assim, a minha mãe me teve com 20 anos. E eles só se casaram quando eu tinha 3 anos de idade. Tá. Então, eles namoraram. Ele morava aqui nessa região de Lorena, Pindamonhangaba, daí o meu nome. Ah, é? E ela morava aí em Vitória. Seu nome é pela região. Terminando as faculdades. E assim, naquela época, né, você imagina, teve briga de família,
Que absurdo. E é engraçado, a minha família é muito peculiar, porque ao mesmo tempo que eles têm uma visão muito vanguardista de mundo, para outras coisas eles também têm a visão típica do tempo deles, né? Então, assim, minha avó, por parte de mãe, de vez em quando ela ainda fala comigo: o que a sua mãe fez comigo? Que vergonha eu passei. Eu falo: o quê, vó? Eu? Sou eu a sua vergonha? Eu tô aqui, eles estão casados até hoje, que vergonha é essa? Realmente. Então, assim, e por exemplo, como eu convivi demais com eles, assim, de início de casamento e tudo mais, meu irmão é 5 anos e meio, 6 anos mais novo, então é uma relação diferente, assim, eles nunca esconderam, nunca foram um casal que, se tivesse bem, os filhos sabiam. Se chegassem a brigar, não se escondiam para brigar. É uma transparência, né? Engraçado, isso marca muito a gente mesmo. Então, Lorena, você acha assim, você é mais emoção ou mais razão? Ah, Carol, assim, eu tento ser razão para algumas coisas, mas eu sou extremamente emotiva. Agora, as decisões de vida que eu preciso tomar, se eu precisar sufocar a parte emocional pelo racional, eu já fiz isso. E não me arrependo, tá? Não me arrependo. Porque é engraçado que você parece uma pessoa super prática, entendeu? E assim, decidida e resoluta e não sei que razão. Mas todo esse jeito de falar também dá um negócio assim de uma carência, de uma afetividade, de uma emoção forte, que eu acho que você é 50-50 mesmo. Sei lá pra quê, né? A minha tia falava assim, a irmã da minha mãe também é uma pessoa assim, fantástica. Eu falo assim, as minhas tias todas sempre foram mulheres fortes, todas elas. Não tem uma que não seja. Então, por exemplo, a minha tia, que eu falo, que é minha madrinha de coração, que é a irmã da minha mãe, também sempre foi uma mulher à frente do tempo. Então, ela sempre participou de movimento estudantil, sabe? É jornalista, sempre teve superação das dificuldades. Ela nasceu, pegou poliomielite, então você imagina, ela tem dificuldade de locomoção, estuda, trabalha, nunca teve tempo ruim. Engraçado, essas pessoas explicam muito você, né? O seu jeito de ser e tudo. Sim. Caraca, então, assim, peraí, calma, são 5h58. Agora que eu vi. Depois que o troço vai cair, eu não vou conseguir salvar. Meu Deus do céu. Aqui, então, não, fala as coisas aí até o final. Te agradeço demais. Achei. Porque acabou que eu me envolvendo assim na história e perdi aqui. Eu devia ter marcado mais. Mas fala, pode falar. 59. Não, assim, todas as minhas tias são mulheres fortes, né? E tem sempre uma história, assim, por exemplo, tia Verinha, tia Tânia, elas estão sempre alegres, tia Marta, todos têm essa história de superação. A gente olha para o outro e acha que tudo são flores. E a vida não são flores o tempo inteiro. Eu acho que o que é bacana é você conseguir olhar para o seu problema e rir dele. Ainda que no primeiro momento você morra de chorar. Mas você tem que olhar para o problema e falar assim, como eu posso resolver isso da melhor forma possível? E não ficar sofrendo pelas coisas ou que você não tem, ou que não são, você não conseguiu, sabe? Consegue outra coisa, olha outro sonho. Se esse sonho não deu certo, tem outro que vai dar. Se vitimando, né? Vitimizando. Você olhar para frente e falar assim, nossa, todo dia é um dia diferente, eu posso fazer diferente. Pô, Milena, tu é a maior inspiração mesmo, cara. Não, porque eu sempre, desde a primeira vez que eu te vi, eu gostei, assim, eu fui com a sua cara assim de graça, e sempre que a gente conversa, que eu aprendo mais sobre você, assim, eu fico mais, assim, orgulhosa de ter um pouco de convivência com você, né, eu conhecia o Bolsinhas, mas realmente ele foi super bem, porque você é um mulherão. Olha só, te agradeço demais. Deixo um beijo grande mesmo para vocês todos aí, tudo essa sua história linda aí de família, esse negócio é tão bonito, hoje em dia é tão raro, né, Lorena, as pessoas terem uma referência forte assim, a gente ter gente que a gente ama tão perto para passar essa energia boa, então, pô, super boa essa conversa, querida, eu te agradeço muito. Vai ficar salvo, hein, gente, aí na minha página. Despede aí porque vai acabar, Lorena. Um beijo grande, muito obrigada.
por tudo. Imagina você que é uma inspiração, que é uma professora maravilhosa, é uma amiga maravilhosa, tá sempre de com a vida também. E eu acho que é isso, assim, a gente tem que olhar para frente e tentar ser feliz com o ser e esquecer do ter, né? Porque às vezes as pessoas pensam muito do ter, sabe, do aparentar, sabe? Eu acho que a gente tem que ser, simplesmente ser, sabe? As pessoas valem pelo que elas são de verdade, e não pelo que elas têm, o que elas representam. Eu acho que esse é o grande segredo. E mais, eu acho que entre mulheres a gente precisa, não só entre mulheres, mas entre todos, nos dar as mãos mais vezes para um crescimento maior de todos. E não subir, às vezes, para um patamar e deixar o outro colega do lado, para trás. Isso aí. Então, eu tenho muita preocupação em sempre trazer todo mundo junto. Amor, contagem regressiva aqui 10. Beijo, fica com Deus, bom final de semana. Obrigado mesmo.